O tema desta semana é recompensas da fidelidade. O verso bíblico, São Mateus 25, 21, que diz: o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. A recompensa da fidelidade é algo que Deus oferece aos fiéis que se mantêm comprometidos em viver de acordo com os seus ensinamentos. Embora não seja possível conquistar a salvação por nossas próprias ações, a Bíblia usa a esperança da recompensa como uma motivação para que as pessoas continuem buscando uma vida justa e em obediência. Ainda assim, é importante lembrar que a recompensa será sempre pela graça de Deus e não por nossos méritos. Essa passagem que nós lemos ressalta que as promessas divinas são mais valiosas do que qualquer riqueza terrena e trazem sabedoria e alegria aos que as seguem. Por fim, essas recompensas serão cumpridas após a segunda vinda de Cristo, quando toda a dor e o sofrimento causados pelo pecado serão finalmente eliminados. Dessa forma, a fidelidade é vista como um compromisso a longo prazo que resultará em uma recompensa eterna e inestimável. Portanto, é importante buscar uma vida de fidelidade e comprometimento com os ensinamentos divinos, mantendo sempre em mente que a recompensa será concedida pela graça de Deus e nunca por nossos próprios esforços. Essa semana a gente vai desfrutar mais a respeito desse assunto. Domingo, recompensa pela fidelidade. A recompensa que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis a Ele é algo único e incompreensível para a nossa mente limitada. Mas isso não significa que não devemos nos esforçar para alcançá-la. A Bíblia nos ensina que se buscarmos a Deus e lhe obedecermos, seremos recompensados no final dos tempos, depois que Jesus voltar. Essa recompensa não é algo que devemos ganhar através das nossas próprias obras, como comentamos ontem, mas sim um presente de Deus por causa da sua graça. Entretanto, isso não significa que devemos ficar parados. Como cristãos, precisamos seguir o exemplo de Cristo, obedecendo a Deus e buscando a sua glória e o seu reino para a nossa vida. Por isso devemos correr com perseverança a nossa corrida, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos nos livrar de tudo que nos impede de seguir a Deus, buscando sempre a santidade e a pureza de coração, que são características dos filhos de Deus. Que a promessa da recompensa por nossa fidelidade nos motive a seguir sempre de perto o exemplo de Cristo e a buscar agradar a Deus em todas as coisas. Segunda-feira, vida eterna. A lição de hoje é um lembrete contundente da realidade inevitável que todos enfrentaremos, a eternidade. A Bíblia apresenta apenas duas opções, vida ou morte eterna. Não há meio termo. Mas escolher a vida eterna não é apenas uma questão de tomar uma decisão, é uma questão de fé e obediência à palavra de Deus. Deus prometeu cumprir todas as suas promessas, e fazer tudo o que diz que pode fazer, mas cabe a nós acreditar nele e descansar nos méritos de Cristo. A escolha de confiar em Deus é a escolha mais sábia e importante que podemos fazer aqui. O convite de Jesus em João 14, 1-3 é uma promessa de esperança e coragem. Confie nele e espere a sua volta quando ele nos receberá para si mesmo. Essa é uma promessa que podemos ter certeza, assim como a certeza de que ele morreu por nós na cruz. A morte de Cristo na cruz, em sua primeira vinda, é a garantia definitiva da sua segunda vinda. Essa reflexão nos leva a considerar a importância de escolhermos a vida eterna e confiarmos em Deus em todas as áreas da nossa vida, sabendo que Ele cumpre suas promessas e que nossa esperança está em sua volta. Não espere até que seja tarde demais para fazer essa escolha eterna. Terça-feira, a Nova Jerusalém. A lição de hoje nos apresenta uma mensagem de esperança e a promessa de um novo mundo, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. É uma nova Jerusalém preparada por Deus para os fiéis, onde Ele próprio habitará e enxugará dos olhos dos seus filhos toda lágrima. É difícil para nós que vivemos em um mundo caído, imaginar um lugar tão perfeito e semelhante ao paraíso, mas essa é a promessa de Deus para os que o amam e guardam seus mandamentos. É uma promessa tão grande
que não pode ser compreendida por nossa mente limitada. No entanto, a passagem também nos alerta sobre aqueles que enfrentarão a segunda morte. A diferença crucial entre esses dois grupos é que os fiéis se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus, enquanto os outros continuaram em sua rebeldia e desobediência. A mensagem é clara. É tempo de arrependimento e mudança de vida. É hora de deixar para trás as primeiras coisas e abraçar a promessa de Deus para a nossa vida. Não há nada mais valioso do que a salvação que Deus nos oferece, e é por isso que devemos buscar a sua face e viver em sua presença cada dia. Quarta-feira, o acerto de contas. O acerto de contas é inevitável, e isso não se aplica somente às finanças e recursos materiais aqui, mas também aos dons e habilidades que Deus nos confiou. É fácil pensar que os nossos talentos são limitados a habilidades como cantar e pregar, mas a parábola dos talentos vai além disso e se estende a todos os recursos temporais que Deus nos confiou. Devemos lembrar que as habilidades e recursos que possuímos não são nossos, mas sim um presente de Deus. E como bons administradores desses recursos, devemos utilizá-los para servir a causa de Deus e para trazer glória ao seu nome. Não podemos nos comparar com outras pessoas e pensar que temos menos responsabilidade diante de Deus, pois até mesmo aquele que recebeu apenas um talento foi considerado infiel por não ter feito uso desse único talento. No final, o que importa não é a quantidade de talentos ou recursos que temos, mas sim a forma como os utilizamos em prol do reino de Deus. Entendeu? Aqueles que são fiéis gestores do que lhes é confiado serão recompensados com alegria e participarão do gozo de seu Senhor. Que nós possamos lembrar sempre que o acerto de contas é inevitável, né? E também de utilizar os nossos recursos que Deus nos confiou para a honra e glória do seu nome. Quinta-feira, olhando para a recompensa. Paulo, após a sua conversão, dedicou-se inteiramente à causa de Cristo e escolheu sofrer pelos fiéis de Deus. Ele suportou açoites, apedrejamento, prisão, naufrágio, fome, frio e muito mais. Como ele foi capaz de suportar tudo isso? O conhecimento que ele era um filho de Deus foi um fator crucial em sua fidelidade. Ele valorizava a recompensa dos fiéis e estava animado em relação ao chamado para sofrer por Cristo. No entanto, a mensagem crucial para os cristãos de hoje é que a prosperidade não é o acúmulo de bens, mas sim ter o que se precisa quando se precisa confiar em Deus em todas as coisas. Deus não promete riquezas mundanas para os seus filhos, mas sim suprir suas necessidades e estar com eles aonde quer que eles vão. Ele oferece aos seus fiéis uma recompensa muito maior do que qualquer riqueza mundana. A verdadeira riqueza é responsabilidade e vida eterna. Portanto, a verdadeira prosperidade não é medida por bens materiais, mas sim pelo contentamento com que se tem no Senhor e a confiança nele. O Senhor estará sempre presente em sua vida e no final ele dará a todos os fiéis uma recompensa incrível, maravilhosa. Não se esqueça disso. A gente se vê amanhã. Tchau.